Dia, irmãos e irmãs, e também você que não é ainda testemunha de Jeová. Este vídeo que eu estou fazendo, o assunto é sobre o cristão e a guerra. Será que são compatíveis? Para aqueles que leem o Antigo Testamento, eles saberão que no tempo antigo, Jeová permitiu que seu povo participasse de guerras. Mas qual era o motivo? É que Jeová estava usando sua nação como seu martelo da justiça para punir as nações pagãs de Canaã, que faziam sacrifícios de crianças e várias outras idolatrias, além de homossexualismo e coisas assim. Lá naquele tempo, a Bíblia mostra vários servos de Deus que foram guerreiros, tais como Davi, Gideão. Mas note também que quando Jeová ele falava para os seus servos ir para a guerra, defender o nome de Jeová e a sua soberania, o motivo não era egoísta, não era tomar a terra daqueles que Jeová não tinha dado a eles. E Jeová dizia: vá, porque eu entregarei os seus inimigos nas suas mãos. E não importava o número do exército inimigo, Jeová realmente dava a vitória para seu povo. Mas, e com a vinda de Jesus, será que Jeová ainda permite ou manda que seus servos vá para a guerra? Vamos ver um caso que aconteceu e que Jesus profetizou que aconteceria, referente aos irmãos que estavam em Jerusalém. Jesus falou que Jerusalém seria tomada e até mesmo destruída pelas nações pagãs, por uma nação pagã que era a nação de Roma. Mas será que Jesus ele disse assim: quando vocês vêem Jerusalém cercada por exércitos acampados, vocês peguem arma? Veja o que é que Jesus disse aqui em Lucas capítulo 21, versículo 20 e 21. Ele diz: no entanto, quando avistardes Jerusalém cercada por exércitos acampados, então saibam que está próxima a desolação dela. O que é que os cristãos deveriam fugir? Deveriam ficar e lutar? Como no passado Jeová tinha incentivado o seu povo, orientado? Veja só, o verso 21. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Então veja que no Antigo Testamento, Jeová dizia: lutem, não tenham medo, eu entregarei seus inimigos nas suas mãos. Mas agora, com a vinda de Cristo, as coisas mudaram. Jesus ele disse aqui, não fiquem, fujam para os montes. Isto está em harmonia com o que foi profetizado aqui no livro do profeta Zacarias, ou seja, do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler o versículo 2 e o 4, que diz assim, do capítulo 2 de Isaías: na parte final dos dias, ou conforme a tradução João Ferreira de Almeida, nos últimos dias, o monte da casa de Jeová ficará estabelecido acima do cume dos montes, e todas as nações afluirão para ele. Veja o versículo 4. Após falar que Jeová faria julgamento, e que a palavra de Deus sairia de Jerusalém, aí aqui diz assim, ele fará julgamento entre as nações, resolverá as questões referentes a muitos povos, e eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeira. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Notaram? Aqueles que fossem ensinados por Jeová não iriam mais aprender a guerra, não iriam mais pegar em armas, não iriam mais fazer parte das forças armadas de nenhuma nação. Mas será que os cristãos são pessoas hoje ensinadas por Jeová? Sim. Jesus, ele disse: os que
aprenderam do Pai, vêm a mim. Então, meus irmãos, meus amigos, a palavra de Deus deixa claro que os que fossem ensinados por Jeová nos últimos dias ou na parte final dos dias, não aprenderiam mais a guerra, não pegariam mais em armas. Isto se cumpre no meio do povo de Jeová nos tempos modernos. Mas se cumpriu nos dias dos apóstolos? Bem, a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 2, versículo 17, que os últimos dias do sistema judaico começou lá nos dias de Cristo e dos apóstolos. A palavra de Jeová, como disse Isaías, realmente sairia de Jerusalém, de Sião. E Atos 1 e verso 8, Jesus ele disse que a palavra de Deus iria sair de Jerusalém até os confins da terra. Isaías falou que quando isso acontecesse, as pessoas das nações que dessem ouvido a essa palavra não aprenderiam mais a guerra. Isaías capítulo 2, verso 2 ao 4, e também Miqueias capítulo 4, verso 1 ao 5. Embora que até Miqueias 4 e 5 diz que as pessoas que não se deixassem guiar pelo ensino de Jeová andariam cada um no nome do seu Deus. Mas nós, os cristãos, andaríamos no nome de Jeová nosso Deus e pela direção do Espírito de Deus. Vamos voltar aqui, Atos 2,17. Após a palavra de Deus ter saído de Jerusalém para todas as nações, ali começou os últimos dias do sistema judaico de coisa. Como diz o parágrafo, o versículo 17 do capítulo 2 de Atos. Nos últimos dias, diz Deus. Está vendo? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens entre vocês terão visões, e os homens idosos entre vocês terão sonhos. Então, essa promessa era somente para os israelitas? Não, porque a Bíblia diz que era para todos quanto o Senhor Jesus chamasse. Mas isso mostra que os últimos dias começou nos dias dos apóstolos, os últimos dias para Jerusalém e o seu sistema. Então, lá em Isaías disse que nos últimos dias, as pessoas que aprendessem de Jeová não iriam aprender a guerra. Teve um cumprimento inicial de Isaías 2, verso 2 ao 4, nos dias apostólicos, no primeiro século. E tem um cumprimento atual desde 1914, quando começou os últimos dias desse atual sistema de coisa no meio do povo de Jeová. Você, meu amigo, que faz parte de qualquer outra religião e que vai para a guerra, como poderia eu ou você estar cumprindo a lei do amor se pegássemos uma arma e fôssemos a uma guerra atirar no peito de nossos próprios irmãos? Se os irmãos aqui do Brasil entrassem nas Forças Armadas e os irmãos da Argentina, por exemplo, da mesma religião minha, entrassem nas Forças Armadas, haveria uma guerra. Aí nós iríamos nos encontrar no campo de batalha. Em vez de saudar com uma saudação amigável, iríamos saudar uns aos outros com um tiro no peito. Pare para pensar. 1 João 3, 11 e 12 diz que nós devemos amar, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão Abel. Portanto, amigo, Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 4, deixa claro: todo aquele que é ensinado por Jeová nesses últimos dias não aprenderão mais a guerra. Há registro histórico de que os primeiros cristãos se recusavam a servir no serviço militar? Sim. Procurem no Google, procurem nos livros de história antiga, porque eles vão nos dizer, até mesmo alguns historiadores evangélicos, católicos, que pesquisaram esse assunto,
Eles registraram em seus livros que os verdadeiros cristãos, lá no primeiro século, até mais ou menos no ano 180 depois de Cristo, não ingressavam nas Forças Armadas. E esse era um dos motivos pelos quais os cristãos foram perseguidos, por não fazer parte das Forças Armadas de Roma ou das nações. Você já imaginou? No ano 70, vários soldados no exército romano afirmando ser cristão, e vários soldados no exército judeu afirmando ser cristão. Quando houve aquela invasão, já imaginou um irmão nosso romano atirando no irmão nosso judeu? Isso não existe. Parem, pensem, meditem. Não houve soldados romanos no ano 70, cristãos, que estivessem ali naquele exército invadindo Jerusalém, e não houve soldados judeus cristãos no exército de Jerusalém. Todos os servos de Deus fiéis que estavam em Jerusalém, do mais jovem ao mais idoso, fugiram para as montanhas. Isso é a verdade. Portanto, examinemos melhor as Escrituras. Se você sauda uns aos outros agora com a paz do Senhor, mas sua igreja permite que você entre nas Forças Armadas para aprender a guerra, aprender a matar, em tempo de guerra, você vai saudar o seu próprio irmão, da sua própria igreja, só porque é de outro país, com um tiro na testa ou na cabeça ou no peito. Estaria assim você cumprindo a lei do amor? De forma alguma. Portanto, meditem nessas palavras. Eu sou Natanael Santana, vosso irmão em Cristo.